Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. É sempre uma grande responsabilidade estar aqui à frente para conversar com vocês, para trazer uma palavra, uma mensagem. E toda vez que eu recebo o convite para aqui conversar um pouco, eu converso muito com o meu mentor espiritual, com os meus mentores, com os meus anjos da guarda, sejam eles quem vocês acreditam ser, para que possam me instruir, para que possam me orientar qual é a melhor mensagem a levar nesse momento. E há alguns dias eu já preparei uma conversa que era para ser realizada alguns dias atrás, mas por conta de agendas, eu confundi a agenda e tal, ficou para hoje. E eu pensei assim, vou mudar meu tema. Já não está tão perto daquilo que eu desejava falar, mas o meu ouvido ouvia e dizia assim, você tem que falar aquilo que você preparou. E o que eu venho falar hoje aqui para vocês tem a ver com a minha vida, tem a ver como eu cheguei aqui nessa casa, como eu fui recebida há 21 anos atrás, exatamente, nas minhas indas e vindas nessa casa, porque foram muitas. Eu não cheguei aqui pelo amor, eu cheguei aqui carregada pela dor, pelo sofrimento. Muitas vezes me coloquei lá atrás no fundo e chorei muito ao ouvir as palestras, ao receber o toque da espiritualidade amiga, a sentir a espiritualidade me acolhendo aqui. E diante de tudo isso que eu já vivi, que eu colhi, que hoje eu tenho a agradecer, eu pensei, por que não homenagear esta casa que tanto faz e tanto fez por milhares de pessoas falando sobre a comemoração do seu aniversário. O Centro Holístico Luzes da Esperança completou em outubro 22 anos. E eu conheci Ricardo e Maria, logo que chegamos aqui, carregando jornais, levando na empresa do meu marido para que pudesse ser distribuídos. E dessa forma eles nos convidaram a frequentar, conhecer a casa. Eu vim, como eu disse, voltei novamente, fui embora, fiquei tempo sem regressar. E aqui há alguns anos eu permaneço. Por isso, hoje a minha conversa com vocês é 22 anos de luz. Uma casa que serve e ilumina. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite. Que a paz de Cristo e a ternura da nossa mentora, da mentora dessa casa espiritual, Joana d'Arc, envolvam os nossos corações nesta noite de imensa gratidão e alegria. Como eu disse, no mês de outubro, esta casa comemorou 22 anos. 22 anos de aprendizado, de consolo, de trabalho e de perseverança no bem. Hoje, eu estou aqui para agradecer e convido a todos vocês também que estejam na mesma sintonia comigo para agradecer, homenagear e também renovar o nosso compromisso com esta obra de amor que tem acolhido tantas almas ao longo desses anos. Como nos ensina Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 3, ele diz assim, o Espiritismo, ele vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Ele não nos fala utilizando figuras e tampouco alegorias. Levanta o véu deixado de forma proposital sobre certos assuntos misteriosos.
É isso que essa casa tem feito ao longo desses anos. Levantado os véus, iluminado as consciências e aquecido os corações na luz do Evangelho. Nenhuma casa espírita nasce por acaso. Toda instituição que é dedicada ao bem é fruto de um chamado espiritual, atendido por corações que estão dispostos a servir. Há 22 anos, alguns irmãos ouviram este chamado. Sentiram, talvez de forma bem silenciosa, algo que veio lá do alto, convidando-os a iniciar um trabalho simples, mas grandioso. Criar um espaço de fé e serviço sob a orientação de uma heroína de Orleans, Joana d'Arc, símbolo de coragem e fidelidade a Deus. Quantas reuniões humildes deram origem a esta casa, quantos sonhos, quantas orações, quantos joelhos dobrados, quantas mãos dadas, unidas. Como nos ensina Emmanuel, em uma mensagem contida no livro Fonte Viva, toda obra que nasce do bem é uma semente lançada na terra do coração dos humanos. E essa semente precisa de chuva, de tempo e de sol para que ela possa germinar e florescer. E assim, com fé, trabalho, lágrimas santificadas, a semente foi lançada. Hoje ela floresce, dando frutos de luz, consolo a todos aqueles que aqui chegam em busca de um amparo espiritual. Nós não podemos deixar de lembrar e de voltar os nossos pensamentos aos fundadores, aos primeiros trabalhadores desta casa, que se uniram para iniciar os trabalhos, para fundá-la. Aqueles que estavam movidos pela fé, que enfrentaram os desafios, as limitações, até mesmo as incompreensões para manter viva a chama do ideal espírita. Lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, Kardec nos lembra: os verdadeiros espíritas são os que reconhecem nas provas da vida uma oportunidade de progresso e as enfrentam com coragem e resignação. Esses irmãos viveram essa verdade com simplicidade e determinação. Construíram um templo de luz em um lugar simples que hoje acolhe tantos corações. A eles a nossa eterna gratidão. E aos que já retornaram à pátria espiritual, nossas preces de amor, certos de que lá do outro lado eles continuam a trabalhar por nós, guiando e inspirando essa casa. Joana de Ângeles, no livro Viva Feliz, ela diz assim: aqueles que se doam ao bem não morrem jamais. Permanecem vivos nos corações daqueles no qual ajudaram. E é exatamente isso. Cada gesto, cada esforço, cada lágrima, cada sorriso desses pioneiros ecoam até hoje nas paredes invisíveis da luz desta casa. O tempo passou, como tudo passa, e as mãos que servem se renovam a cada dia. Mas o ideal permanece ali, íntegro. O ideal de amar e de servir. Hoje,
Esta casa é sustentada por novos trabalhadores. Eu também sou uma nova trabalhadora, estou aqui há pouco tempo, por evangelizadores, por médiums, por atendentes fraternos, passistas, colaboradores das campanhas, Sônia, que passa aí com a rifa, que anuncia o ingresso do chá, do café para mulheres. É tão importante isso, gente. Essa casa foi criada, foi idealizada por pessoas simples, por pessoas que não têm verbas para prover, e toda casa necessita ser mantida. É uma luz que se paga, é uma água que se também paga, é um aluguel, é o IPTU. Uma casa tem suas despesas contínuas e que essas pessoas precisam honrar. Porque nada adianta chegar aqui na frente e falar para vocês, pegar o evangelho e dizer, dai a mamon o que é de mamon, pague, honre suas dívidas, honre suas contas, porque quem te cede algo também precisa daquilo. Se você compra algo de alguém, você precisa honrar com os seus compromissos. E essa casa também precisa honrar com os seus compromissos. Vejam bem, Ricardo acabou de anunciar agora. Dezembro encerram os trabalhos. Nós vamos entrar em férias. A casa lá onde é feito os atendimentos, as cirurgias, ela para de atender, mas as contas não param de chegar. É aluguel, é água, luz, é o IPTU, que em janeiro já chega o carnê, já está chegando, né? Para ser pago. E aí, da onde vai sair todo esse valor para prover dessa atividade que é feita aqui, de todo esse trabalho que é feito, não para agarrar fundos para colocar no bolso de alguém, mas para honrar com os compromissos, para manter esta casa viva, ativa, com o principal objetivo de amar e servir todos aqueles que necessitam. Também nós precisamos lembrar que esses trabalhadores estão aqui para acolher vocês. Quando chegam aqui, muitas vezes a gente chega destroçado, louco para receber um abraço, um carinho, um afeto, são recebidos com um sorriso. Talvez esse dia a gente não recebeu sorriso nenhum. A vida nos mostrou só coisas tristes. E a gente chega aqui, nós médiuns, nós trabalhadores, podemos estar destroçados, também temos nossos problemas, também somos imperfeitos. Mas estamos aqui com o coração aberto para acolher, para receber todos aqueles que aqui chegam, em busca de amparo, de consolo, de acolhimento, de atendimento, de cura. Essa é a finalidade desta casa. Cada um, em sua função, contribui para manter o Evangelho em ação. Recordemos as palavras que Emmanuel diz lá no livro Pão Nosso, no capítulo 89. No serviço do bem, ninguém é pequeno. Cada criatura é um instrumento de Deus na medida da fidelidade que esse ser serve. Não importa se a tarefa que a gente faz é discreta ou é visível aos olhos das pessoas, mas toda dedicação é valiosa. Cada espírita que aqui está, cada espírito que aqui está, é uma parte de um corpo. E como um corpo, todas as suas partes são fundamentais para o seu bom funcionamento. Por isso eu dedico a todos vocês, colegas, trabalhadores, hoje, por aqueles que me acolheram lá no passado, a minha reverência e o meu carinho. Vocês são o rosto da casa, atualmente. Vocês são o reflexo de Joana d'Arc, mantendo viva a chama dos pioneiros que a acenderam para tudo começar.
Não é fácil manter uma casa espírita viva, aberta por 22 anos. Quantas já abriram, quantas já enfraqueceram, quantas já encerraram suas atividades. Manter uma casa espírita aberta é um ato de fé e de muita coragem. São muitas as provas, são muitos os aprendizados e as transformações, tanto externas quanto internas. Mas como diz Joana de Ângeles lá no livro Alerta, o discípulo do Evangelho não deve temer as tempestades. A fé é a âncora que segura e mantém firme diante das tempestades. E são muitas, não pensem. São imensas as tempestades que nós passamos e que essas pessoas que fundaram, que sustentam essa casa, passam a cada dia. E foi assim que ela resistiu a todos os vendavais, sustentada pela fé, pela prece e pela união dos corações. A patrona desta casa, a mentora desta casa, Joana d'Arc, também passou por todas essas situações. Ela enfrentou provações, ela foi incompreendida, ela enfrentou momentos de muita solidão, mas ela resistiu a tudo com muita fé e confiança em Deus. Seu exemplo ecoa aqui, quando convida todos a manter-se em coragem de servir, mesmo quando o caminho parece difícil. Como diz Allan Kardec também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, aquilo que faz ele pegar um caminho um pouco diferente do bem, da moral, daquilo que Jesus nos ensina. Que esta casa continue sendo um espaço de transformação em cada um de nós. E que cada um de nós, aqui nas palestras, trabalhando, aprendamos a vencer o orgulho, a impaciência e a indiferença. E que cada um de nós se torne um verdadeiro trabalhador para o Cristo. Ao celebrar 22 anos, não devemos olhar apenas o passado, mas sim olhar para o futuro e ver que essa linda e maravilhosa história continua sendo escrita e que novas páginas vão ser escritas por todos aqueles que aqui chegarão, pelos nossos filhos espirituais. É o tempo agora da gente renovar o nosso compromisso com Jesus e com esta obra, de reafirmar o ideal de servir com humildade, estudando, amando e ajudando sempre. Como Joana de Ângeles ensina no livro Plenitude, o amor é a força mais poderosa do universo. E a gente está longe de saber o que realmente é o verdadeiro amor. Mas tudo aquilo que é feito com amor permanece, prevalece, eterniza. Que as nossas ações, portanto, sejam guiadas pelo amor que educa, que consola e que transforma. E se em algum momento a gente se sentir cansado, porque a gente vai cansar, que a gente se lembre sempre de Humberto de Campos, em suas crônicas do Além-Túmulo, quando ele diz assim: nas tarefas do Evangelho, quem serve jamais está só. Há sempre mãos invisíveis sustentando o obreiro cansado. Essa é a certeza que nos anima, que nos dá certeza que a gente nunca está sozinho. Eu não estou sozinha aqui hoje para falar com vocês, com certeza, nunca venho sozinha.
Sempre tem alguém aqui do meu lado me instruindo, porque eu sou apenas um objeto, um instrumento para mediar aquilo que a espiritualidade quer trazer para vocês. E ninguém está aqui por acaso. Vocês não vieram aqui hoje por acaso. A espiritualidade trouxe todos aqui. Os benfeitores espirituais estão conosco e seguem conosco, amparando, orientando, inspirando cada passo da nossa caminhada. Queridos irmãos, ao encerrarmos esse momento de celebração e reflexão, elevemos o nosso pensamento a Jesus Cristo e à mentora desta casa, Joana d'Arc. Agradeçamos de todo o nosso coração as bênçãos recebidas por esses 22 anos, as oportunidades, os aprendizados em servir. E peçamos que a espiritualidade amiga, que Jesus dê forças a todos esses trabalhadores que aqui se encontram para os próximos anos que virão, e que esses anos sejam leves, luminosos, fraternos e que nos mantenham comprometidos com o Evangelho. Que a gente sempre procure praticar os ensinamentos presentes no Evangelho. E que esta casa siga sendo um santuário de paz, um hospital de almas, uma escola do espírito, um lar para quem chega aflito, uma escola para quem deseja aprender e um altar para quem quer servir a Cristo, onde cada um de nós possa aprender a amar mais, servir mais e julgar menos. Como encerra Joana de Ângeles no livro Luz do Caminho, sê tu aquele que acende a luz e não aquele que apaga. Onde fores, leva consigo a chama do amor que renova o mundo. Que a Casa Espírita Luzes da Esperança continue acendendo em seus corações, em nossos corações, por muitos e muitos anos, esse farol seguro para todos nós. Muita paz, muita luz e gratidão eterna a todos os trabalhadores do bem que fizeram e fazem parte dessa linda e maravilhosa história. Parabéns a todos. Eu peço que agora a gente possa aplaudir como sinal de carinho, como sinal de gratidão a todos aqueles que espiritualmente estão aqui, aqueles que materialmente estão aqui, expressando toda a nossa gratidão, a nossa cura, tudo aquilo que a gente encontra, que a gente vem buscar e que a gente alcança cada vez que a gente chega aqui. Parabéns! E que sejam muitos e muitos anos, e que daqui a alguns anos a gente possa estar fazendo uma palestra de comemoração, não eu, outra pessoa, na casa que eles irão construir, na proposta que eles têm, porque coisas grandiosas virão por aqui, porque Deus é bom o tempo todo. E Ele está com esta casa, e Ele está com esses irmãos, e Ele vai construir obra grandiosa para que possa cada vez mais servir e auxiliar todos aqueles que buscam ajuda, auxílio e luz.